rapaziada, tudo certo? Bora para mais um vídeo aqui no canal falando, né, de Libertadores da América, futebol brasileiro no geral. Hoje a gente vai falar um pouco de Champions League nesse vídeo porque não teve tanto assunto, então vou trazer logo no esqueminha de sempre. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Rapaziada, ontem a gente teve, né, mais alguns jogos da Copa Libertadores da América. A gente teve o clássico entre Internacional e Flamengo. Volta, o primeiro jogo tinha sido 1 a 0 pro Mengão no Maracanã. E ontem a gente teve o jogo de volta no Beira-Rio lotado. Uma festa absurda num jogo que era para ter começado às 9h30. Porém, o jogo foi começar só às 10. Por quê? Um abençoado, ou alguns abençoados, né, da diretoria do Internacional optaram por soltar papeizinhos ali cortados, né, brilhantes, em cima, né, no estádio, ali na parte superior do estádio, espalhando papel picado brilhante por todo o estádio Beira-Rio. Pois é, o estádio do Beira-Rio, o gramado do Beira-Rio ficou parecendo um Alasca de purpurina. Impressionante, gente. Isso atrasou o jogo, né, pra caramba e meio que quebrou o clima do Internacional, que era pra ter uma atmosfera absurda no início do jogo, um clima muito forte, né, um clima pesado ali de pressão pra cima do Flamengo. Tava se formando isso. E aí os caras fazem isso, quebram ali o aquecimento dos jogadores do próprio Internacional. Não dizendo que o time se classificaria, tá? Não é isso que eu tô dizendo, porque o Internacional, ele ficou muito abaixo do Flamengo. A gente já vai falar disso sobre o jogo, né? Então, falando mais especificamente sobre o jogo, o que se viu foi um Internacional muito pouco criativo, né? Realmente o Internacional as palavras vão ser meio fortes, mas o Internacional inofensivo contra a bem postada defesa do Flamengo. O Flamengo se portou muito bem na defesa, uma atuação de gala do seu meio campo ali com o Jorginho, Saul e o Arrascaeta, né? Todos ajudando na marcação, o Flamengo implacável na marcação contra o Internacional. O Internacional não ameaçou o Flamengo praticamente durante o jogo inteiro. E aí, no primeiro tempo, o Flamengo, que já estava com controle absoluto da partida, abre o placar numa linda jogada. O Samu Lino pega ali pela intermediária esquerda da área, faz uma bela jogada, balança o corpo, bate pro gol, o Oxê espalma e o Arrascaeta faz 1 a 0 o Flamengo no rebote. Aí, o que já estava desandado, desandou mais ainda. O Internacional não conseguia jogar mesmo tomando 1 a 0. Parecia que quem estava precisando do placar era o Flamengo. Segunda etapa, mesma tônica, tá? O Inter no começo tentou uma jogadinha, depois nada demais. Domínio completo e absoluto do time do Flamengo. E cara, imagina o total desespero dos jogadores do Inter, dos torcedores, de olhar e ver que tava para entrar em campo ali o Pedro. Pois é, saindo do banco de reserva, você tinha a opção do Luiz Araújo, do Cebolinha, do De La Cruz, do Walacian. Olha esse time do Flamengo, é realmente um absurdo. E aí entrou Pedro, entrou Luiz Araújo. A jogada é desses dois, né? Luiz Araújo ali pela esquerda, numa jogada maravilhosa de escapada em velocidade. Bola no Pedro e o matador não tem jeito. Gol dele nessa liberta, 2 a 0 Flamengo, caixão lacrado pro time do Internacional. O Internacional foi para um abatezinho desesperado, né? Mas não conseguiu nada. Realmente o time é refém do time do Flamengo. E rapaziada, por mais que o Flamengo seja um time superior ao Inter ali em peças, não dá pra você ter um jogo desse, decisivo de Libertadores, um time como o Internacional tem, que é um bom time, e o time jogar desse jeito. Time muito passivo, o técnico Roger tem sua parcela de responsabilidade, mas os jogadores do Internacional também. E tá aí, Flamengo classificado, e o Mengão pega o Estudiantes, que ficou no empate ontem com o Cerro Porteño na Argentina, mas tinha ganho no Paraguai por 1 a 0. Então nas quartas teremos Estudiantes de La Plata contra Flamengo. Hoje à noite, ainda pela Libertadores, a gente tem o Botafogo decidindo a sua vida em Quito contra o bom time da LDU. LDU que não é nada demais, o Botafogo tem um time melhor em suma, né? Mas a LDU é um time encardido. E jogar lá no Equador, em Quito, na altitude, sempre é um desafio, então o Botafogo tem que ficar atento nesse confronto. A gente vai ter também o River Plate recebendo A gente vai ter também o River Plate recebendo no Monumental de Núñez o time do Libertad. O primeiro jogo ficou 0 a 0 e hoje o River é bem favorito, né? Esses foram os jogos e serão os jogos da Libertadores. A gente teve pelo Campeonato Brasileiro um jogo atrasado, né? O confronto entre Juventude e Vasco da Gama. Na verdade foi Vasco da Gama e Juventude, porque o jogo foi no São Januário. E aí, depois do Vasco fazer o que fez no Morumbi contra o Santos, né? 6 a 0 fora o baile, era de esperar que o Vasco fizesse a lição de casa e vencesse o Juventude ontem no São Januário, certo? Errado. Pois é, o Vascão voltou ao Vasco do Velho Testamento e jogou do jeito que a gente está acostumado. O time tomou 2 a 0 ainda no primeiro tempo e foi esse o resultado que seguiu até o final, com direito a gol do ex, o vovô Nenê.
o cara mais velho a marcar no Brasileirão. O Nenê é brabo demais e o Vasco perde mais uma e tá ali firme na sua briga contra o rebaixamento. Tivemos também Copa do Nordeste ontem à noite, gente. A gente teve o confronto entre Bahia e Ceará e o Tricolor de Aço vence o Vozão num bom jogo, vitória por 1-0 e Bahia classificado para a final. Na decisão, o Bahia enfrenta o Confiança, time aí do Sergipe, que derrotou o CSA de Alagoas, e os dois farão a grande decisão da Copa do Nordeste. Tivemos também Copa Sul-Americana. A gente teve alguns jogos pela Sul-Americana, né? A gente teve o Bolívar confirmando a sua classificação contra o Cienciano, já tinha vencido o primeiro jogo. Teve também o time do Alianza Lima eliminando o Universidade Católica do Equador. A gente estava tendo o confronto na Argentina entre Independiente contra o Universidade do Chile, a LAU. O jogo estava acontecendo, estava 1-1, o jogo dentro de campo, o jogo de ida tinha sido 1-0 para a Universidade do Chile lá em Santiago, porém o jogo foi paralisado, porque torcedores ali, os chamados Barra Bravas, que são considerados torcedores violentos, os jogadores de frente das torcidas organizadas, principalmente das sul-americanas, né? Na verdade são bandidos, né, gente? Pra gente falar o bom português. Esses caras, os Barra Bravas do time da Universidade do Chile, eles estavam atacando bombas ali no setor da torcida do Independente. Estavam lá atacando e aí a polícia interviu e removeu apenas os Barra Bravas, deixando os torcedores comuns da Universidade do Chile lá no estádio. Resultado, foi uma péssima ideia, né? Os torcedores Barra Bravas do Independente invadiram o setor da torcida chilena, cara, que eram só pessoas comuns, indefesas, e espancaram esses torcedores. Tem relato até de torcedor da Universidade do Chile sendo arremessado da arquibancada. Pois é, irmão, isso é tudo menos um espetáculo de futebol, né? Lamentável que a gente não tenha cenas desse tipo acontecendo aqui na América do Sul. Precisa de punição severa, tá? Não tem jeito. E aí não tem o que fazer, rapaziada. Eu sei que o time ele não tem diretamente culpa, mas é o organizador do evento, certo? Então, precisa haver punições severas para os dois times, eu acho. Aí não sei quem será punido, mas a Conmebol diz que vai decretar e que o jogo decretar uma posição de quem avança para a competição. Algum dos dois vai avançar. Não sei se Independiente ou Universidade, que estava ganhando dentro de campo, né, na somatória dos resultados, e vai anunciar essa decisão provavelmente hoje. Mas o jogo não deve acontecer em repetição. Mas realmente, cenas lamentáveis. A mídia argentina e a polícia argentina ainda não declarou que tivemos vítimas fatais, mas aparentemente tivemos pessoas gravemente feridas nesse embate. Para fechar, né, eu vou passar rapidinho pela Champions, porque a gente está tendo a fase de playoffs, o final da fase de playoffs, que é nada mais nada menos do que a pré-Champions, né, para definir os times que vão se juntar aos outros classificados para a fase de liga da UEFA Champions League. Então, não vou fazer um vídeo exclusivo para isso, eu vou falar juntinho aqui no finalzinho. A gente teve, né, os confrontos ali ontem. Na terça-feira a gente teve Estrela Vermelha perdendo em casa pro time do Paphos. Paphos. Tem nem logo aqui no Google do time do Paphos. A gente teve também na terça o Rangers tomando um vareio de bola do time belga Clube Brugge, 3-1 fora os ameaços, tá? Todos esses jogos tem jogo de volta ainda. Na terça também a gente teve o Ferenciários, né? Perdendo também em casa para a equipe do Karabag. Aí ontem, né, quarta-feira, a gente teve o Celtic empatando em casa, surpreendente, né? Empatando em casa com o Kairat, pequeno time do Kairat aí. E o Basel empatando em casa com o Copenhague. A gente teve também o Bodø enfiando 5-0 no Sturm Graz, né? Praticamente se classificando. E teve o jogo que era o mais esperado e foi talvez o mais frustrante de todos. Um jogo muito ruim de assistir, um jogo fraquíssimo de nível técnico, que foi Fenerbahçe contra Benfica. O jogo de ida aí na Turquia, com os dois times com mais medo do que vontade de ganhar o jogo, tá? O Fenerbahçe até tentou algumas coisas, mas o Benfica estava bem defensivo e cada um com a sua estratégia melhor para o time português que define a vaga no seu estádio na próxima semana. E é isso aí, Champions. Champions tá voltando, é a melhor competição do mundo, com certeza a gente vai acompanhar junto aqui no canal, beleza? Não esquece de dar aquela fortalecida, né? Curtir o vídeo, se inscrever no canal, que sempre ajuda, e compartilhar esse vídeo com quem você sabe que pode curtir o conteúdo, beleza? Até o próximo vídeo.